E agora eu vou chamar o senhor Alessandro Chagas, o senhor Alessandro que ele é farmacêutico, com ênfase em análises clínicas e membro da Comissão Consultiva do Fórum de CNTs. Ele é consultor da Organização Pan-Americana da Saúde e assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES. E fizemos a seguinte pergunta para o Alessandro, para o nosso debate de hoje. Quais políticas devem ser priorizadas a nível municipal para o enfrentamento desse desafio, né, que é o câncer de mama, e pensando aí também nessas mulheres em alto risco de desenvolver? Muito obrigado, Mark. Alessandro. Obrigado a você pelo convite, pelo espaço. Quero, em nome do presidente Hicham, agradecer o convite. Dizer que o CONASEMES congrega todas as secretarias municipais de saúde no âmbito da gestão federal do SUS, né? Preservando aqui a nossa... Viu, Daniele? Gostei de saber que você é do movimento municipalista. Uma das coisas importantes que a gente tem que preservar é o que está na Constituição, que é a nossa autonomia, né? Bom, eu quero começar bem rapidamente. Hoje vai ser difícil fazer em 5 minutos, mas vamos lá. Eu acho que Mônica trouxe coisas muito importantes quando ela fala da dificuldade de consenso científico, né? Falta de diretriz em algumas coisas. E essas duas coisas já automaticamente já limita a execução da política pública na ponta, né? Só para fazer um paralelo, o que é consenso mundial e que tem diretriz para tudo, que é vacinação, por exemplo, depende de quem está na gestão, você tem uma dificuldade danada para executar. Imagina quando a coisa tem esses complicadores que Mônica trouxe muito bem. Associado a isso, eu acho que eu concordo com a Kátia, e Kátia, eu acho que o cuidado é fragmentado, não é só na saúde suplementar, não. É na nossa cultura mesmo. Como essa questão de prevenção e promoção, você tem uma disputa de recursos, né? O SUS é muito subfinanciado, né? Apesar do grande financiamento, se você comparar o financiamento da saúde suplementar, é quase 4, 5 vezes mais para 1/4 da população, mas o SUS é totalmente subfinanciado e realmente essas coisas de promoção, de coisa, fica para segundo plano. E o cuidado fragmentado é disso mesmo, a gente ficou tão especialista que a gente fragmenta o cuidado, e isso é ruim para esse tipo de caso, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas inconclusas no SUS e que tem que ser resolvidas imediatamente, que é a estruturação e conclusão do processo de regionalização. Sem o processo de regionalização, eu sei que algumas regiões ele é mais robusto, mas é inconcluso do mesmo jeito, e algumas regiões mais longínquas ou com mais vazio assistencial fica pior ainda. Eu acho que essa pauta inconclusa tem que ser resolvida, essas coisas estão conectadas, elas não são dissociadas. Não adianta eu pensar só no foco que nós estamos falando aqui hoje. Tem determinadas coisas que precisam ser consolidadas para a gente resolver esses problemas. Uma outra coisa que é muito importante é uma regulação efetiva e eficiente. Talvez uma grande experiência de Porto Alegre, que hoje está estendendo para o Rio Grande do Sul como um todo, que quem fez o sistema de regulação é o próprio município, a área de desenvolvimento do município. Acho que é uma grande experiência e que, com certeza, vai ajuda nesses processos, né? A regulação é importante nisso. Eu acho que a gente tem, respondendo diretamente à pergunta, investir em rastreamento e investir em acesso à mamografia. Como é que nós vamos fazer isso? Para eu não falar aqui só falando de problemas. Nós vamos fazer isso, e eu tenho falado isso muito e sempre. A nossa principal política é o que a gente acredita do que tem que acontecer na atenção básica, do tanto que ela tem que ser resolutiva. Então, nós temos que investir no aumento de cobertura de estratégia de saúde da família. Não adianta eu falar só de atenção básica clássica. Não que ela é melhor do que nada. E não estou dizendo que ela é ruim. Mas todo o escopo que a gente acredita e coloca na política pública, né, no SUS, quem vai dar conta é a estratégia de saúde da família. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade como um todo, cobrar o aumento de cobertura da estratégia de saúde da família. Agora, associado a isso, acho que a Daniela traz uma coisa interessante que facilitou muito meu trabalho aqui, Daniela. Lá na UBS você tem pessoas com jornada dupla, você tem pessoas que não são concursadas, que têm vínculos precários, né? E isso não é só no UBS, isso é no país como um todo, e que eu acho que é o grande limitador da gente entregar o que nós colocamos na Constituição de 88. Né? Por que é o limitador? O Brasil, dos países convidados e membros da OCDE,
é o que tem uma das menores relações de servidor público em relação à população. Segundo o IPEA, o Brasil tem 12% de servidor público em relação à população. Os nossos vizinhos têm, em média, os membros e convidados da OCDE, têm, em média, 22,5% de servidor público em relação à população. E os americanos, o estado mais liberal do mundo, tem quase 30%, tem 29,5% de servidor. Então, isso parece simples, mas não é. Eu sou bem convencido de que a gente não coloca ou não entrega o que nós colocamos na Constituição de 88 com essa relação de servidor público. E a gente acredita ainda que o Estado brasileiro é um Estado mínimo, né? Que é um Estado que é inchado, desculpa. A gente acredita, porque a gente até passa a vida e morre acreditando que o Estado brasileiro é inchado. O Estado brasileiro, como convidado da OCDE, é um dos menores estados que tem nos membros e convidados da OCDE e que tem uma Constituição muito inovadora, que foi o pacto que deu para fazer em 88, mas ele tem um resgate social importante, principalmente em relação ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Então, acho que todos nós somos responsáveis por isso. Temos que cobrar essas coisas. O foco em aumento desse acesso à mamografia e a gente implementar, de fato, uma maior cobertura de estratégia de saúde da família, para que lá na UBS tenha tempo e sensibilidade para a gente cuidar disso. Acho que nesse momento é isso, Mark. Obrigado pela atenção e pelo convite.